elogio que eu vou fazer aqui é da sua isenção, cara. Como é que você deu conta, tendo esse processo todo aí de quase 20 anos de Rede Globo aqui, nunca ninguém chegou e falou assim, esse cara é cruzeirense, esse cara é atleticano. Eu não percebi. Eu quero te elogiar por isso. Eu não percebia para que time. Eu sabia do seu outro time, né? Por causa de amizade. Mas eu não percebi. Como é que você se vigiava para ter essa isenção? Regis, vamos lá. Vamos começar pelo começo, que é mais fácil para as pessoas entenderem. Eu sou de Juiz de Fora e muito pequeno, meu pai começou a me levar para ver os jogos do Tupi. Qual é a cor do Tupi? Preta e branca. Qual é o símbolo do Tupi, Chico? É o galo. O galo. É o galo carijó. Lá no estádio, antigamente, né, a torcida gritava, galo! Eu era criança e ficava lá em volta daquele ambiente. Meu pai, além de torcedor do Tupi, muito apaixonado pelo Botafogo. Mas é muito apaixonado mesmo. Tem 2 anos que o Suedésio foi embora. Desmanchar a casa dele não foi fácil. Ô Regis, você não imagina quantos copos com o escudo do Botafogo tinha lá no ambiente em que meu pai tomava o café da manhã dele. Todo mundo que ia visitar meu pai levava uma caneca do Botafogo, levava um copo para ele. No quarto do meu pai, eu tinha um quadro com 2 camisas enormes do Botafogo dentro de uma moldura. Essas camisas e esse quadro, isso foi um presente que o Botafogo deu para o Tinga. O Tinga jogou no Botafogo. Quando teve aquele episódio de racismo lá em Huancayo, no Peru, lembra do jogo da Libertadores do Cruzeiro? O Tinga recebeu várias homenagens no Brasil inteiro. O Botafogo fez para ele um quadro com 2 camisas. As camisas listradas de preto e branco. A única diferença de uma camisa para outra, o Regis, era a posição das listras. Então, pelo escudo do Botafogo, que era pregado em cima de uma listra, você via que tinha uma diferença. E o quadro trazia uma mensagem dizendo o seguinte, você pode misturar o preto com o branco do jeito que você quiser. Não muda nada. Continua tudo igual. O quadro é maravilhoso, uma peça enorme. Quando o Tinga foi embora de Belo Horizonte, ele falou, e esse quadro ficava na minha sala, lá na Toca da Raposa. Ele falava assim, irmão, eu vou te dar esse quadro, porque eu sei que a sua família toda é botafoguense. E eu mesmo, eu não guardo um item. O Tinga não guarda uma camisa, não guardou uma medalha de campeão de nada. Ele sempre passou para frente, porque ele falava assim, eu não posso ter apego ao meu passado, às coisas que eu fiz. Eu tenho que ter força nas coisas que eu faço e que eu vou fazer. Eu não quero ficar preso às minhas lembranças. Interessante, rapaz. O Tinga me deu o quadro. Ele falou, eu tenho certeza que nas suas mãos esse quadro vai ficar muito bem guardado. Levei lá para Juiz de Fora. Um peso. São 2 caixas de madeira com uma dobradiça no meio. Ficava no quarto do meu pai. Então, para você ter noção do tamanho que o meu pai era botafoguense. Bom, então, torcedor do Tupi e torcedor do Botafogo. É claro que meu pai influenciou a todos os filhos. Ele ainda brincava com a gente, ele dizia assim, quando vocês nasceram, eu falei, vocês têm 2 opções. Ou vocês torcem para o Botafogo ou vocês não vão torcer para ninguém. E eu cresci... Esse é dos meus. Esse é dos meus. E aí, Regis, eu cresço botafoguense. Desde criança. Eu tinha talvez 4 anos... Meu pai me levou num jogo no estádio Salles Oliveira, estádio do Tupi, que hoje está em ruínas. Naquela época, tinha uma pista de atletismo, que na verdade era uma pista de brita, e eles colocavam uns bancos, igual esses bancos de praças, que chama de jardineira, sabe esses bancos de madeira? Tinha alguns bancos nessa pista, que eram assim, vamos dizer assim, cadeiras especiais. Você pagava um pouco mais caro para você ficar sentado ali. Meu pai me levou e levou também ao meu irmão. Nós tínhamos diferença de idade de um ano, eu e ele. Quando os times entram em campo, era Tupi e Botafogo, um foguetório tremendo. Eu querendo dormir, e meu pai falava, olha o Garrincha, esse aqui é o Garrincha. Então, assim, eu tenho uma vaga lembrança do Garrincha jogando assim, dele passando assim na minha frente. Eu não posso falar, eu vi o Garrincha jogar, que aí seria muito otimismo da minha parte. Bom, eu estou nesse contexto. Anos depois,
a gente vem passear um final de semana aqui em Belo Horizonte. E no domingo tem um clássico, Atlético e Cruzeiro. Meu pai me leva para o Mineirão. Aí eu não vou saber em que lado que a gente sentou, isso eu não me recordo, tá? Os dois times entram em campo. Entra o Atlético de preto e branco e entra o Cruzeiro de azul. E a torcida do Atlético gritando, Galo, Galo, meu pai. Não tem dúvida. Ele vai torcer para o Atlético, não tem como, né? É igual o Tupi, até o grito é igual ao do Tupi, é igual o uniforme do Botafogo. Ele fala assim, e aí, você vai torcer para quem? Eu falei, pai, eu não sei em qual time aquele moço lá embaixo joga, mas eu vou torcer para aquele moço que tá com aquela camisa amarela. Era o Raul. Olha que bacana. Aí o meu pai fala assim, mas o de camisa amarela tá jogando no time de azul. Eu nem sabia que azul era o Cruzeiro. Era muito criança, Regis. Falei, mas eu vou torcer pro moço da camisa amarela, no time que ele jogar. Antigamente, Regis, vocês devem saber isso até melhor do que eu, mas os goleiros só jogavam de preto ou cinza, né? Até que vem a história do Raul e um dia ele precisa entrar no time, não tinha camisa, ele joga com amarela e tal. Na segunda, não lembro o placar do jogo, tá? Se o Cruzeiro venceu, se o Atlético venceu, não lembro. No dia seguinte, na segunda-feira, a gente estava caminhando pelas ruas de Belo Horizonte e naquela época vendia um cartão postal nas bancas com o time perfilado, né? Os 11 jogadores e tal. Tinha do Atlético e tinha do Cruzeiro. Nós chegamos na banca, meu pai falou, qual que você quer? Eu falei, eu quero o da camisa amarela. E foi assim que eu comecei a criar uma identificação com o Cruzeiro. Foi assim que o Cruzeiro entra assim na minha vida, vamos dizer assim. Lá em Juiz de Fora eu passo a pesquisar, a procurar, já alguns anos depois, já entrando na adolescência, como é que eu fazia para ouvir jogos do Cruzeiro. Ondas curtas da Rádio Inconfidência, era o que eu conseguia ouvir. Era, Chico, não tinha sinal tão forte assim, né? Aí eu vi os jogos ali do Cruzeiro e me encantei depois com o Nelinho. Ouvi o Nelinho batendo falta, ficava admirado com aquilo, né? Veio a final do Brasileiro, o Cruzeiro perdeu para o Internacional, mas o Nelinho deu umas bombas e o Manga tira, e o Manga tira. E aí eu fui cada vez me envolvendo mais com o Cruzeiro. Enfim, virei um cruzeirense preto e branco, Regis. Não, e tem um detalhe que eu acho que pode... Torcedor do Galo de Juiz de Fora. Pode um negócio desse, Chico?